Olá, estamos aqui para mais uma live nessa noite com a professora Helenice Lorenz. É a segunda live que nós estamos fazendo, antes fizemos com a Celina e agora com a Helenice. A professora Helenice Lorenz, ela é professora de língua portuguesa e literatura brasileira, com uma vasta experiência em escolas públicas e particulares. A Helenice também é consultora em língua portuguesa e produção de textos e dá atendimento psicopedagógico para aprendizagem em múltiplas linguagens. Ela é uma eterna, constante, profunda estudiosa das novas formas de ensino e aprendizagem. Nós vamos ter agora um bate-papo de muita sensibilidade, muito conhecimento, de larga experiência educacional. E para isso eu vou chamar, convidando a Helenice para entrar. Helenice está convidada e agora aguardamos que ela entre ao vivo conosco. Eu tive o privilégio de trabalhar com a Helenice. Helenice! Márcia! Quantos anos? Eu não sei mais quantos anos, mas eu calculo aí uns 15 anos. Pelo menos. Encontramos. Pelo menos. É que eu já estou fora da educação há mais de 10. Então, imagino que uns 15 anos. Eu estou desde 2007. Então, 14 anos fora, em termos, né? Porque sim, você não para nunca. Estudando todos os dias e muitos cursos, né? Continuo fazendo cursos mais perto aí de você, onde você está. Sim. Só aí foram 9 cursos. Acho que 8 ou 9 já, fazendo cursos aí. E, Márcia, eu trouxe daí aquilo que eu buscava em língua portuguesa. Em 2019, eu consegui atingir o que eu queria. Então, eu voltei daí muito mais feliz do que eu podia. Porque uma das professoras, ela conseguiu chegar no nível mais profundo do que eu queria da língua. E aí, eu continuo. Estou aqui com a minha frente, tenho um aluninho meu, de 18 anos, e a mãe, que foi uma aluna minha há 35 anos, está aqui me ajudando como técnica também. Há 35 anos. Que bacana! É uma menina, Uhum. Então, eu continuo junto dos meus alunos. Sempre foi. Porque eu sou mais mãezona de todos. Quantas vezes assumi papel de mães para alguns pais que não ou se separavam, ou que tinham falecido a mãe, e que pediam para mim que eu olhasse por aqueles filhos como mãe. E eu fiz como isso. Fez comigo. Até o meu filho você ajudou muito. Mas ele era excepcional. Meu Deus do céu! Olha, o Pedro hoje, ele lê com interpretação, com segurança, com todas as dificuldades, né, que ele apresentava, com a dislexia, tudo, e a gente deve isso a você. Todo o trabalho. Márcia, pelo amor de Deus. Eu queria, assim, agradecer por você ter aceito o convite. Eu sei que a sua vida é muito, assim, com 1000 agendas, 1000 coisas, 1000 compromissos, e você generosamente está dedicando esse espaço para nós, né? E esse vídeo vai ficar registrado no YouTube. Eu registro aqui no IGTV, depois coloco no YouTube, e vai ficar para a história. Eu acho isso muito bacana, que é um registro a mais, além do seu livro, da sua experiência de reconhecimento na Baixada Santista, né? Mas eu acho que é um registro a mais da sua história. Então, eu sou muito grata por você ter aceito o convite. Márcia, eu que agradeço pelo trabalho que você se dedicou, teve a possibilidade de trabalhar ao meu lado. E eu quero deixar expresso primeiro, antes de eu começar a falar de alguns assuntos tão importantes, da sua simplicidade. Você é uma cientista social, eu sei disso, você é uma cientista social. Eu conheço, eu vi também o potencial do seu filho como aluno, que era maravilhoso. O teu filho mais velho, porque você falou de um, falando do outro. Eu não estou citando quase, vou citar nomes aqui, porque eu tenho receio de deixar alguém de lado. Porque eu estou olhando aqui a minha professora,
foi meu anjo da guarda, está aqui. Eu estou vendo aqui muitos ex-alunos queridos, então não posso citar o nome, porque eu tenho muitos alunos que são meus filhos até hoje. Eles frequentam a minha casa, eles deixam presente lá embaixo, deixam cartinha, deixam flores. Até um dia um rapaz deixou uma flor lá embaixo e o cara me chamou, né, porteiro, eu falei, o que foi? Deixaram uma flor. Aí ele passou mensagem, Lenice, roubei essa flor de uma casa e deixei na tua porta. Eu falei, nossa, ele falou, foi a forma que eu tenho para te expressar a minha gratidão. Então, Márcia, eu queria falar para você que este encontro é pequeno para nós, porque eu tenho 53 para 54 anos oficial de magistério. Então, o que eu aprendi, eu tenho pouco para falar de mim, mas eu tenho muito para falar de todas as pessoas que me acolheram. Você sabe que por todas as escolas que eu passei, eu fui consagrada. Você sabe Sim. disso. Eu recebi claro. muitos prêmios, muitos prêmios. Um dos prêmios que eu tenho, que eu vou mostrar aqui, é uma honra da Marinha do Brasil. Da Marinha do Brasil, foi uma honra. E porque foi o meu trabalho que foi merecido no Brasil, não foi aqui. Eu gostaria, Márcia, de iniciar para você o seguinte, que a educação, segundo Albert Einstein, é o que fica depois de esquecer o que aprendeu na escola. Eu sempre falo para os alunos, vocês têm um compromisso com o professor de apresentar a nota e para os pais. E o que ficou para você dessa prova? Eu pergunto muito isso. Então, eu aprendi que o que eu sei foi depois de tudo, mas aquele pouquinho que cada um pôde me ajudar, por tirar minha dúvida, foi sagrado. Então, Márcia, eu fui uma pessoa que todo mundo me conhece, você me conhece por isso daqui. Sim, sim, não esqueço mais. Você não esquece mais. Isso quer dizer o quê? Que eu sou fã número 1 de Charles Chaplin. Sim. É tudo Charles Chaplin. Esta música, Luzes da Ribalta, eu toco no acordeão até hoje. A minha maneira, com as minhas pausas. E você se lembra da pianista que tocou lindamente quando nós fizemos a apresentação deste número? Foi uma cena teatral. Foi teatro. Sim, sim. Para os professores. Aos professores, a nossa equipe de trabalho. Márcia, porque eu aprendi com meu pai o seguinte, se você não sabe fazer, você não sabe mandar. Meu pai falava sempre isso. Você não sabe fazer, não sabe mandar. Então, nós apresentamos isso e fomos apresentar em outros colégios, você se lembra? Então, foi um trabalho que ficou marcado. Aí você me pergunta, mas por que, Lenice, a literatura, a filosofia, a sociologia? Eu sou ligada exatamente aí, porque eu comecei a minha carreira muito cedo. Eu comecei em torno dos 14 anos como acordeonista. Eu fui de conjunto... Esse aspecto da sua vida que você falou é uma surpresa, e eu realmente não sabia da sua ligação com a música, só com a poesia, mas eu não sabia da sua ligação com a música. Então, Márcia, eu fui acordeonista de um conjunto de mais ou menos 30 acordeonistas, em torno de 12, 13 anos. Mas a minha inspiração... Presidente Prudente? Não. Não, em Avaré. Avaré. Eu sou de Avaré. Aí, você é de Avaré, eu não sabia. Sou de Avaré. Não, vou contar um pouquinho, só bem rápido, para chegar no que eu quero. Aí, Márcia, eu aos 16 eu já era acordeonista de um conjunto de só instrumentos metálicos. Então, eu tenho o som, eu tenho a voz. Se você me perguntar qual a roupa que você está, eu não quero saber. Agora, a tua voz, o teu vocabulário, a tua emoção, ela é gravada. Então, a minha escrita, ela é diferente de todo mundo. A minha análise sintática, eu fui estudar fielmente as coordenadas e as subordinadas para poder entender
o sentido da pontuação para a minha expressão. Então, é isso que eu fui buscar muito lá fora. Você traduzir a emoção, você traduzir a emoção que vai dentro. Isto. E eu passo isso para os alunos. Então, a pontuação eles conseguem entender. Então, eu falo para eles o seguinte: nunca importa o que você deixou para trás, os passos que você deu errado. O que importa é daqui para frente. Então, nós vamos corrigindo. Mas a minha carreira mesmo, a minha mudança de molecota, de criança, de ser arteira, tudo aquilo, foi quando eu recebi a primeira medalha na vida como honra ao mérito, que está aqui. Quando alguém me colocou esta, há 59 anos, ela está aqui, eu falei, esta medalha eu não perco mais. Foi por aí que eu consegui ser exatamente uma das melhores professoras de Santos, uma das melhores. E eu sei disso porque eu fui consagrada várias vezes, concorri a vários prêmios e ganhei também no outro colégio uma placa também. Então, isso, ainda tenho mais também, Márcia, tenho mais aqui. Tem do outro colégio outra medalha. Então, eu fiz o meu caminho, não para mostrar. Hoje estou mostrando para você, mas para mostrar para mim. Eu estava em torno da minha busca. Quem era Helenice? Quem era Helenice? E isso surgiu em torno dos 13 aos 14 anos. E, graças a Deus, eu encontrei um anjo que foi a minha professora de português. Que me passou a me emprestar livros de literatura. Porque eu queria entender, Márcia, um pouquinho do ser humano. E fui entender Machado de Assis muito tarde. Porque Machado de Assis, todo mundo sabe falar de Capitu, do olhar de Betinho. Escobar. Eu não quero saber disso. Eu não quero. Eu quero saber que Machado de Assis tentava explicar as carências afetivas, as carências sexuais, as carências financeiras, porque a obra literária é muito mais do que aquilo. Ou ele denuncia, ele retrata através de uma linguagem. Agora sim, trabalhar o raciocínio do aluno, lado esquerdo e lado direito. Não se faz só lado esquerdo. Eu vim de uma época que se trabalhava o lado esquerdo. Era morfologia, era sintática, era fonética, mas a semântica, a lógica, o pragmatismo não tinha. Então, mas sim, é por isso que eu falo de Albert Einstein. Eu esqueci o que eu fiz na prova e fui buscar uma Helenice professora de linguagens. Aí você fala, Helenice, por que as psicólogas procuram tanto você? Eu estou fazendo essa live com você hoje, Márcia, mas eu recusei 2 com as psicólogas. Eu estou envergonhada que eu preciso também atendê-las. Porque sim, agora vai ter vida com você. Então, Márcia, no meu livro, eu faço análise do filme A Língua das Mariposas. É maravilhoso. Que eu fiz para uma. Aí passava a me chamar de professora Gregória, né? Lembra? Ele me chamava de professora Gregória. Maravilhoso. E também analisei um outro filme sobre a transexualidade. Entendeu? E eu tive que deparar com vários problemas, estudei as escolas lá fora e fiz. E para a outra psicóloga, que eu também não quero dar o nome, porque você sabe, fica muito restrito, que eu tenho muitas outras, que eu tenho uma aluna que passou em primeiro lugar, que é uma psicóloga de um concurso aqui em Santos, e maravilhosa, e que também está ao meu lado. E o que eu fiz? Eu trabalho a língua portuguesa, porque nós fazemos um trabalho escolar, pais e mestres. Então, o que eu faço? A língua portuguesa, o que acontece com a língua portuguesa? Trabalho os pilares da educação. Então, Márcia, eu vejo na educação, primeiramente, o papel da arte. Como você professora, se eu não tiver a arte em mim?
E eu passava tudo isso para os meus alunos e passo até hoje. Quando eles analisam Saint-Exupéry, não tem Sim. idade, né? Eu pego um trechinho, a Terra dos Homens. Terra dos Homens, olha um trechinho famoso, para que ele possa entender a linguagem dele, a colocação das palavras e, agora sim, a técnica da escrita. Tem uma técnica que você tem que seguir para dar logicidade. E eles conseguem captar por pontuação o local e eles vão conseguindo desenvolver. Trabalho com eles também, particularmente o grande Miguel Cervantes. Só que você que está sempre na Espanha, né? Tem um vínculo grande com a Espanha. Eu fiz curso de literatura lá. Também fiz, também. E, nossa, professor era... Nossa, eu fico admirada, né? Agora, gostaria de ir, porque tem alguma... Assim, já tem pessoas que querem me conhecer na universidade, Salamanca. Já passaram para mim, para eu ir, que eles querem me conhecer, porque eles querem saber mais alguma coisa a respeito, porque já tem. Então, Márcia, quando você olha o Google, o meu nome hoje está em muitas teses, em muitos livros. Eu fico assim, eu falei, mas quem é Helenice? Eu não fiz para isso. Mas acontece que eu tenho um histórico de méritos profissionais. E por que eu tenho os méritos? Eu não fiz para mostrar para ninguém. Porque tudo que está aqui, ó, ninguém conhece, nem minhas filhas, nem ninguém conhece, nem minha família sabe. Mas eu tenho os méritos guardados porque eu quero fazer para a minha realização pessoal. O que eu quero é mostrar para a Helenice. Eu busquei sempre uma identidade. E é uma resposta, não é? Aquela menina que você foi, aquela menina que se descobriu, que precisou daquele apoio daquela primeira professora, não? É uma alegria, não? Abraçar aquela menina e falar para ela, olha, eu fiz isso por você, não? Ela está nos ouvindo, ela já entrou. Ela já entrou, foi uma das primeiras aí, está ouvindo. Eu prometi a ela que eu não daria o nome de ninguém para não comprometer, porque seria um respeito. Mas ela foi o anjo que me ouviu e que passou a emprestar livros, porque naquela época a professora da sala não podia dar aula particular, né? Não era permitido. Mas o meu estudo musical começou em torno dos 9, aos 14 eu já estava sendo acordeonista, aos 16. E, Márcia, uma coisa eu vou falar para você. Depois, quando você falou sobre isso aqui, eu fiquei pensando. Eu tinha apenas 16 anos. Eu vim 2 vezes ali no prédio Martinelli, na Líbero Badaró, em busca de um registro musical. Olha eu, sozinha, sem pai, sem mãe. Aí eu falei, mas como é que eles iam dar registro para uma menina? Hoje, eu pensando, que passou, como é que eu queria um registro? Né? Eu tinha a carta do professor, né, que eu era capacitada, quer dizer, eu podia fazer uma prova a qualquer hora, mas era melhor. Olha, mas eu tentei. Então, não, a ousadia, que menina empoderada que você era, né? Você tinha o poder que você acreditava que tinha e não via empecilho naquilo, você ia em frente. Mas eu tinha uma timidez muito grande, Márcia. Sabe qual era a timidez? De você saber mais do que eu. E eu ficar sem saída. Era essa. Entendi. Então, eu me calava. Me calava para não falar. Aí, depois que eu senti segurança, que eu fui fazendo, apresentando os trabalhos, eu fiquei mais desinibida para falar e para escrever. Mas a escrita já surgiu antes dos 14. Mas tudo errado, né, Márcia? Mas a escrita surgiu. E, Márcia, eu vejo a arte como para todos. Eu me revoltei algumas vezes, em determinada escola, que o professor de matemática ganhava mais do que o professor de português. Aqui em Santos. Ganhava menos. Agora, quer dizer que ele tem mais lógica, mais raciocínio do que o professor de português? Então, mas existiu isso. Existia, essa já é a diferença. Né? Mas não houve problema nenhum, enfrentei, passei e cheguei onde eu queria. Por quê? O mais importante para mim, Márcia, é saber que para eu poder ler,
para que eu possa ajudar meus alunos a entender. Tem uma passagem, Márcia, que é só minha. Eu estou falando com você. Quem quiser o material, tenho todo o material feito por mim. Eu tenho material e materiais. E você produziu com seus estudos e sua experiência. Sim, e estudos que eu tenho lá fora. Eu fui buscar. Então, aí eu mostro para o meu aluno o quê? Que a vida é uma espiral de luz e que contorna os sonhos do grande pensador. Eu falo para os meninos hoje da geração Z. Da geração Z, de 2000 para cá. Não seja só um técnico, seja um ser pensante. Sim. Que o técnico vai estar em todos os lugares. Todos os lugares. Seja um ser pensante. Seja pensante e seja técnico. Eu, infelizmente, não posso ser técnica. Que qualquer coisa aqui, estou pedindo socorro aqui para um, para outro, para outro. Eu também aqui penso. Mas ainda, Márcia, para que você consiga ler, você falou em linguagem, que eu trabalhei com, acho que era 12, 14 professoras, que eu não me lembro, os professores da minha área. Eu coordenava educação artística, eu coordenava educação física, eu coordenava inglês, francês, espanhol, português. Eu tinha professores capacitados. Professores capacitados. Não eram professores que... Não. Eram professores que se capacitaram. Tenho saudades daquele tempo. Sim. Nossos colegas que trabalhavam em conjunto, que nós fazíamos nosso trabalho em conjunto, eram maravilhosos. Professores. Foi um momento histórico ímpar. Foi um momento realmente significativo para todos nós. Não vai ter mais, Márcia. Não vai ter mais. Com aquela capacidade, com aquele empenho e com aquela desvoltura e a nossa amizade, o entrosamento havia. E não tinha um mais do que o outro. Tinha, eram todos bons, todos capacitados. Eu digo todos estrelas. E aí, Márcia, como eu fiz um trabalho lá, por que eu tenho essa desvoltura também, Márcia? Eu, aos 29 anos, eu cheguei a Santos. Mas antes de chegar a Santos, eu trabalhei, por exemplo, no Dente, Ameliópolis, Regente Feijó, Martinópolis, outra cidade lá, esqueci o nome agora, Santo Anastácio, trabalhei em muitas cidades. Aí fui para Campo Grande. Mas sempre em escolas públicas e privadas? Privadas e públicas. Sempre eu colocava o pé em duas canoas, como disse. Eu quero saber os dois. Porque tem escola que aliena e tem escola que provoca a revolução. Então, eu tinha os dois na mão, sempre trazendo conhecimentos. Eu não fiquei em um só. Não me fechei e fiquei com aquele grupinho. Eu queria pessoas diferentes. Eu nunca quis ser igual a ninguém e também nunca olhei, Márcia, a posição social, nada. Não interessa. Interessa, para mim, o ser humano, a doçura que ele é. Que ele não, porque quando eu falei para você do Miguel de Cervantes, eu encontrei o porquê que ele lutava contra as aspas dos moinhos. Ele queria que o vento arremessasse para longe os problemas, os inimigos intemporais que nós temos, que é a indiferença, que é o tédio, que é o derrotismo. Então ele queria, só que quem lê o livro fica lendo letras, fica juntando letras. E eu vou um pouco mais, eu pego obras e vou um pouco mais. Agora, o que é o importante para isso? O mais importante é que o ser humano só conhece a verdade quando ele percebe. Então, é aí que eu falo onde entra a minha inspiração. Se eu não sentir, eu não perceber, eu não estou lendo, Márcia. Eu estou decodificando, eu estou juntando letrinhas. Eu não quero letrinhas, Márcia. Eu quero aquilo que é o mais importante, o seu sentimento. É você. É quando você se identifica e aquilo realmente te toca e você começa a ver a sua vida naquilo, não é? Mas é isso que é o nosso trabalho de literatura. Então, eles falam assim, então, para eu estudar literatura, Márcia, eu fui estudar muita história, estudo muita história até hoje. Ninguém acredita. Eu vou livros de literatura,
livros de história, livros de filosofia, sociologia. Eu vou, Márcia, até buscar tudo isso e faço meu material para os alunos que eu tenho. E quando eu cheguei a Santos, aos 29 anos, eu fui dar aula para o curso supletivo. Era no SESMA? No SESMA? Não. Não, o SESMA foi em 88. Ali foi maravilha. Que eu Nossa, tenho a experiência para nós, mim é amor. Nós fomos apresentar pelo SESMA, na USP, que tem o nome nos anais da USP, sobre 91. Nós fomos a primeira no estado de São Paulo mostrar os vídeos, o vídeo na escola. A nossa diretora maravilhosa, que eu não posso dar o nome dela, mas na noite do meu livro ela falou, ela apresentou e falou sobre mim. Foi ela quem apresentou o trabalho, mas ela apresentava ela dividia os grupos já, história, geografia, português, todo mesclado. E eu aprendi lá com ela, com a turma do SESMA. Muito antes de PCN, não é, Helenice? Para você ver como era vanguarda ali, né? Só tinham professores de vanguarda no SESMA, né? Ali diziam, né? As estrelas de Santos, né? Eles apresentavam a gente, né? Como as estrelas Você conheceu de a Celi Lopes de Moraes, que trabalhou lá, orientação educacional? Celi Lopes de Moraes. Ai, meu Deus, nem fale. Uma amiga pessoal, que pela Celi. Orientadora. Sim. Na noite do meu livro, ela chegou tarde, que ela tinha um casamento em São Paulo, mas quando ela veio, ela me abraçou. Por quê? A Celi foi orientadora. Isso. Deus. Ali eu não posso nem dar nomes, porque tem todos. Sim. Professor de português, a equipe de português ali era... Mas ali, Márcia, a gente aprendeu a estudar. Porque nós tínhamos horas de estudos. Nós ganhávamos pelo Estado horas para ficar estudando, fazendo material. Aí eu passava esse material para outra, olhar e mudar. Quer dizer, era um trabalho conjunto. Eu aprendi, ela aprendia, todos nós aprendíamos. Maravilha. E tinha aquela cumplicidade. Aquela cumplicidade. Então, foi um trabalho, Márcia. Eu falo, eu tenho pouco para falar de mim. Se eu pudesse dar nomes, eu daria o nome de tantas pessoas que engrandeceram a minha pessoa. Mas me ensinaram uma coisa, Márcia. Comprometimento, ética, caráter, disciplina. Todos os lugares que eu passei foram exatamente cobrados esses itens. O SESMA... Meus colegas do SESMA estão me vendo. Com certeza, a minha equipe de lá, eles ainda são muito juntas, a turma é junta, né? Não se separa, é um para o outro. E nós temos pessoas grandiosas. Mas o meu trabalho maior aqui em Santos, que eu fui primeiro considerado, foi no Luiz de Camões, quando os alunos quiseram me tirar, fizeram um abaixo-assinado para me tirar. Eu já passei por isso. Passou? Eu levei 2. E depois eu fui para a ninfa da turma que fez abaixo-assinado para eu sair. Um deles, né? Uma que queria me tirar, hoje é uma excelente professora de português. Né? Amiga minha, né? Eu dou risada. E a outra de inglês. Quando me encontro, fica toda envergonhada ainda, né? Porque assinou, falou o que tinha que falar. Mas não conseguiram tirar, né? Porque tinha provas diferentes, né? Mas, Márcia, eu passei por aí, mas eu tenho em mãos aqui um trabalho que nós fizemos juntas. O pincel e o lápis de cor não nos conduz... Nos conduzem ao sonho de liberdade. Esse é o tema. Você trabalhava tão bem e nós fazíamos, né? Nós, né, Helenice, nós éramos um grupo muito especial, né? Aliás, nós fizemos parte de um momento muito revolucionário ali, né? Eu estava pensando nisso, me preparando para a sua live, que realmente a gente deu uma guinada naquele espaço em que nós trabalhamos, né? Que nós refizemos tudo, de projeto político-pedagógico a plano de ensino, foi tudo posto abaixo para iniciar do zero. E você, com essa coisa que você coloca da sensibilidade, eu lembro de você falar muito isso pra gente, né?
Isso era É, fundamental em todas eu as áreas, fazia né? orientação. A portuguesa, ela dirigia tudo, né? Ela era o eixo, a Era. língua portuguesa com as artes para tudo, né? E eu fazia orientação técnica, né? Eu fazia Sim. orientação, fui orientadora técnica, Márcia, tanto de escola particular como da escola pública, e fui auxiliar de uma que também está nos vendo agora, que é minha amiga há 34 anos, mais ou menos. Nós Uhum. tornamos amigas e somos. Hoje ela já falou 2 vezes. Ela falou, Lenice, já avisei toda aquela turma para te ver que você orientava todos. Quer dizer, ela era orientadora técnica e eu ficava invadindo o lugar dela, eu acho. Você dava o Invadia. suporte, né? Você dava o suporte, o amparo, né? Ah, sim. Márcia, mas eu falo para você, a profissão tem que vir aqui dentro, daqui de dentro. Ganhar dinheiro é muito bom. Sim, claro. Ganhar dinheiro é muito bom, mas o mais gostoso é você poder estar sendo feliz e você observar que as pessoas te respeitam pelo teu conhecimento, pela tua ética. E Sim. então, isso eu tenho observado, já observei ao longo, né, dos meus 53 anos sem parar. Quer dizer, estou mesmo na ativa desde os 14. Desde Sim. os 14. E, graças a Deus, a gente conseguiu, nós conseguimos, né? O que nós queríamos, que era o objetivo nosso, era fazer o aluno. Márcia, mais importante do que eu e a escola é o aluno. Entre mim e o aluno é aprendizagem. Era isso que precisa ser entendido. Tira, exclui, mas o aluno, é a aprendizagem que tem que ficar. E, às vezes, valoriza mais o professor, valoriza mais o aluno e esquece do que é mais importante. Que Com eu quero, certeza. que eu quero fazer um ser pensante. Ei, Sim. Márcia, que Esse é o gostoso, hein? significado da nossa profissão é essa, né? Então, Márcia, o que eu falo? A gente tem que perceber o que a gente precisa, porque eu sou responsável pela minha escolha. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que mostrar que eu estou bem todos os dias. Eu não posso chegar passando o meu problema particular para o aluno. Apesar, Márcia, que eu sempre dei aula para adultos, tanto no SESMA como em Sim. outros colégios, né? E eu sempre dei aula para adultos. Dei aula no cursinho, dei aula na faculdade. Então, Márcia, eu comecei com professora de acordeon, fui para... Quando eu passei, Márcia, quando eu falei dessa medalha, eu falei, não vou Sim. perder, A primeira aí medalhinha. eu passei a ser a primeira aluna da escola, da classe, não perdi mais a medalha. E quando Sim. terminei o ensino médio, em Presidente Prudente, lá tinha mais ou menos uma média de 4 mil alunos na época, 3 a 4 mil. Eu Sim. recebi ó, eu terminei o curso com a soma, deu a média de 9,8. A menor nota durante os 3 anos foi um 8 de sociologia. Foi um 8 de sociologia. E eu falo assim, o choque quando eu cheguei a Prudente, né? E Sim. assim que eu cheguei lá, eu fui assistir a aula, uma colega levou, que já a gente conhecia da minha mãe, né? E nós fomos para a escola, ela me levou, apresentou, e aí era aula de educação artística. Primeiro dia, chegando numa cidade diferente, a professora falou Sim. assim, depois que a pessoa trabalhar, dar aula agora, quem vai fazer uma apresentação, você vem até a mesa. Aí, quando terminou, fui. Você tem para a semana que vem uma aula para dar também. Falei, eu? É a educação artística. Escolha um tema sobre animais e dê a sua aula. Você tem a aula para dar. Márcia, como eu sempre gostei, o que eu fui fazer? Que é uma das minhas admirações até hoje que eu não tive. Se eu pudesse ter ficado lá na minha terra, eu teria comprado um sitinho e teria os meus carneirinhos, meus cabritinhos lá. Aí, o que eu fiz? Fui fazer carneiros.
Fiz na cozinha da minha casa, que era aquela cozinha pintada ainda, né? Lá em dentro. Fiz os carneirinhos e fui dar aula. Quantos que eu tirei? 10. Porque eu fiz um mundo de carneiros, quase, fiz uma coisa, ficou bonito. E aí, a turma caiu em cima de mim. E agora? Matéria de prova era aquilo que era dado pelos colegas. E agora, como é que eu vou fazer carneiro? Mas o primeiro choque, por exemplo, Prudente foi, para mim já foi 10 lá. Então, Márcia, eu acho que valeu toda essa experiência que está valendo. Tanto é que eu tenho um aqui à minha frente, né? Quietinho, me olhando, falei, eu não conhecia essa professora. A outra ali também não conhecia, ela riu também, não conhecia. Eunice, eu lembro sempre de uma história que você falava de você deixar seu documento quando você precisava dos livros, acho que na universidade, se eu não me engano, você precisava dos livros e não tinha meios, e você deixava seu documento para o livro ficar em consignação com você. Você dizia, olha, eu não tenho nada para dar, mas eu deixo com você meu documento para poder ler o livro. Aquilo eu nunca esqueci, porque é de uma emoção essa história, não? Márcia, você me lembrou uma coisa. Eu cheguei a Prudente e eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia ninguém. Eu tinha essa pessoa em Avaré, graças a ela, me emprestava livros, quase que semanalmente. E foram livros que eu, na verdade, pela idade não entendia, mas que voltei a reler e que muitas vezes vou folhear, porque tudo aquilo que ela falou está no meu coração, entendeu? E aquilo, para mim, é o maior presente que eu podia ter recebido, porque despertava em mim a literatura. Já estava aqui dentro, só faltava alguém, né? Descobrir. E, quer dizer, por mim já estava descoberto, né? Mas eu não sabia os caminhos. E quando eu cheguei a Prudente, quem que ia emprestar livro? Quem? Mas tinha a universidade, né? Tinha lá. Então, o que eu fazia? Eu ia na universidade, mas eu não era aluna de lá, mas assim mesmo me permitiam. Mas aí eu conheci alguns professores de português que davam aula, né? E eu pegava o endereço e ia na casa deles. Batia, a domingo de manhã. Mas eles eram tão educados, Márcia. Você conhecia aquela menina lá, né? Eu tinha 21 anos, 20 anos, 21 por aí. Eu chegava e falava assim, olha, eu tenho vontade de ler, eu preciso ler, preciso estudar, mas eu não tenho livros. Eu cheguei, eu contava a história, a única coisa que eu tenho é meu RG. O senhor pode ficar com esse RG e dá um tempo para eu ler. Márcia, muitos professores, eles devem lembrar disso também, eles falavam assim, não, pode levar o livro. Quando que você pode me trazer? Porque também eles precisavam, né? Sei lá. Quando você pode me trazer? E assim, Márcia, eu caminhei. Não tenho vergonha, não. Não tenho vergonha, só tenho que... Isso que eu falo, eu tenho que agradecer tantas pessoas, Márcia. E nas minhas orações, eu não esqueço. Pelo contrário, porque com isso a gente mostra que não há empecilho quando a pessoa quer aprender, né? Porque às vezes vai falar, eu não tenho condições. Não é, Helenice? Você fez as suas condições, né? Você as forjou. Márcia, você falou tudo. Eu não fui acomodada. Eu não me acomodei, eu me adaptei às situações. Eu enfrentei barreiras como todo mundo enfrenta, que a nossa vida é feita de situações. Então, Márcia, eu não sei se vou falar o nome certo. Bertrand Russell. Minha filha fala que é Russell. Eu falo russo. Aí, ele diz o quê? Que ele descobriu para ele que 3 paixões comandavam a vida. Qual era? Primeira, necessidade de amar. Por isso que eu volto no Charlie Chaplin. Sim. Esta plaqueta que você viu de Charlie Chaplin, eu ganhei da mãe de uma professora que tinha filha que estudava particular comigo. Isso aqui tem mais de 20 anos. Muito mais. Foi do César, por sinal. Mas o que está escrito aqui? O homem não morre quando deixa de viver, mas quando deixa de amar.
de amar a vida. Ele não completa porque você tem que completar. E o Bertrand fala, primeira coisa, necessidade de amar a vida. Segundo, sede pelo conhecimento de si mesmo. Você sabe, eu estou até com vergonha de falar. E o terceiro, você sabe tudo isso. Eu tô com vergonha. E o terceiro, ele fala, é o sentimento quase insuportável do sofrimento. Ele fala isso. Bom, se eu gosto de Chaplin e vejo esse homem, esse pensador, dando essa lição, só me resta o quê? Ficar falando mal dos outros? Ficar o tempo todo na rede social? Não, eu tenho mais o que fazer. Eu tenho a minha família que eu amo. Eu tenho as minhas filhas que você conhece. Uma foi tua aluna, né? As duas foram. A Melissa foi maravilhosa. Nunca vou esquecer ela na peça teatral das Troianas. Foi mãe do meu filho. Você viu quem entrou agora? Você viu? A Fernanda. A Fernanda entrou agora, que foi a Helena. Sim. Não esqueço. Você fez aquele trabalho maravilhoso com aquele rapaz. Né? Eu tormento para aqueles alunos, eu não fui fácil, não. A Melissa sofreu na minha mão porque eu não fui fácil. Mas uma coisa que me deu muita alegria é ver a generosidade que os alunos têm com a gente. Porque eles vêm esperando tanto da gente, nós com as nossas ambiguidades, nossas contradições. Porque nós temos dificuldades, né, Helenice? Nós não somos perfeitos, né? Nós somos seres em construção. Então, os limites e a generosidade dos alunos com a gente, sabe? Porque eles nos recebem e nos aceitam como a gente é. Eu tenho, assim, uma gratidão com os alunos que não tem limite. Mas eu deixo bastante claro, Márcia, que se eu fosse perfeita, eu não ficava indecisa. Não teria indecisão. O mundo não teria indecisão. Então, aceite o ser humano como ele é e saiba contornar. Não é? Saiba contornar. Mas você viu quantas vezes eu levei os pais querendo me pegar. Quantas brigas, se não fosse a psicóloga entrar lá, porque eu não arredava. Eu lembro de um pai que falou para mim, como que minha filha tira 4 com você e com a outra professora tirava 8? Eu falei, porque ela me ensinava. Pô, cara, mas eu sou professor da Universidade de São Paulo, eu sei. Eu falei, eu também sei. Eu briguei por igual. Aí entrou, né, a psicóloga para acalmar. Mas eu não arredava, eu mostrava a falha. Ó, ela errou aqui, aqui, aqui. Eu não escondia. Mas eu estou aqui para corrigir. Eu estou aqui para deixar ela melhor. Aí chegava no final do ano e eles vinham, né? Agradecer, desculpa do que eu fiz. Mas eu não sabia que a senhora era assim. Mas só teve agradecimento, graças a Deus. O tempo mostra, né? O tempo mostra o que as coisas são. Aquilo que naquele momento não é compreendido, com o passar do tempo fica compreendido, né? Márcia, porque o que é diferente assusta. As pessoas estão acostumadas com que tudo igual. Igual não tem problema. Agora é o diferente, chegou o diferente e queriam tirar, né? Mas, olha, eu acho que eu não trocaria de profissão. Eu não trocaria. Quero mostrar para você, Márcia, que esse é o livro. Você tem? Sim. Não tenho. Não. Como é que eu poderia mandar um para você até chegar a você? Eu tenho que fazer... Não, eu vou ao Brasil. Eu estou agora indecisa, não sei quando eu vou por causa da pandemia, né? Mas eu estou desesperada para ir para ver meus filhos, meus pais. Eu estou assim angustiada. Mas a gente também tem que respeitar o momento histórico que a gente está vivendo, né? Mas eu faço questão de adquirir seu livro quando eu estiver aí, porque eu tenho visto no seu Facebook, você colocou, né? Tem até o vídeo da apresentação do livro. Você viu? E você sabe que a música que eu mais gosto é O Lago de Como. É o espelho da vida, né? O Lago de Como é a música que eu mais gosto. Toscana aí, né? O Lago de Como eu estou no Lago de Garda.
Então, quando você vier, eu moro no Lago de Garda, quando você vier para cá, venha nos visitar. Vai ser uma alegria. Você Tem me um avisa quando almoço, tem um eu almoçar, meu almoço, marido tem um vem. vinho, É, tem um sim, meu marido almoço, tem um vinho aí. vem. Vai ter um vinho, né? Pra gente, né? Ô, Márcia, então, eu queria que no momento do meu livro aqui, eu faço agradecimentos. E uma pessoa já me colocou, né? Que eu não conheço pelo, né, da aceitação, e disse assim: eu gostei do seu livro, mas o que eu mais gostei foi o agradecimento que você fez a Deus. Eu falei, mas quando eu escrevo natural, né? Sim. Então, eu faço agradecimento aos professores, à minha família, à família, aos amigos, aos alunos e aos pais de alunos, porque todos fazem parte da educação, não sou só eu. Então, eu coloquei, num momento que eu falo desse o papel da arte, Márcia. Eu não sei se Sim. você sabe, em 2009, a Unifesp em São Paulo colocou, fez experimental leitura de obras literárias para os médicos, para o pós. E depois tornou-se disciplina. Eu tenho aqui papel, tudo, entendeu? Porque eu trago e eu coloco. Por que disseminar, então, a literatura? Porque vem aprimorar, Márcia. Nós precisamos do quê? Não é só uma construção crítica disso, mas eu preciso tornar o nosso, como se fala, o homem mais sensível, o ser humano mais sensível. Senão, ninguém vai aguentar tanta violência, tanta brutalidade. Então, e eu tenho aqui, pelo jornal, recortado, que eu guardo tudo, eu tenho documentos. Então, e aí eu coloco, então, que todos precisam da literatura. Não precisa ler tudo, como eu falei, lê os trechinhos, entende? Então, eu coloquei aqui no meu livro só um trechinho que eu falo assim: os caminhos eram confusos, mas, no contraste das linhas, convenci-me de que poderia acordar os poemas brancos do universo humano. Alimentei e cristalizei a esperança de um mundo melhor. Pautei minha vida no real valor do saber. Girei em círculo no redemoinho de desafios. Sinalizei o ponto e dele fiz minha caminhada. E essa caminhada só vai acontecer o dia que eu perder a visão e a memória. Que, por enquanto, o médico não falou nada ainda. Márcia? Cada vez mais o ser humano pode, né, prolongar essa vida com qualidade, né? A gente vai lutando por isso e vai se esforçando para que a gente possa também ter maior tempo de influência nessa terra, né? Como você falava de Deus, né? Eu acredito muito nisso, que a gente tem um propósito aqui para além daquele que a sociedade nos coloca. Acho que a gente tem um propósito metafísico muito grande, a gente vê esse planeta realmente com uma missão de colaborar com a evolução do ser humano, né? Eu acho que me isso... emocionando aqui, hein? Estou me emocionando aqui. Uma ex-aluna que veio com um problema, depois eu falo. Helenice, você é brilhante. Como profissional e como ser humano. Quanta honra. E ela sabe por quê. Não sei se eu posso falar o caso dela. Quando ela chegou a mim, ela chegou com o irmão. Tinha sofrido, foi atropelada por um caminhão. E pai, professor de faculdade de São Paulo, dizia, foi falado que ela não teria mais condição de aprender. E ela passou na redação da faculdade com nota 10. A tia dela, que foi reitora da USP, veio conversar comigo. O que você fez? Falei, nada, ela tem capacidade. E ela passou aqui. E ela foi minha aluna com 14, a gente está com os 40, sei quantos, né? E de vez em quando ela passa aqui, deixa um presentinho, deixa uma lembrança, um abraço. Fabiana, você sabe que o quanto eu te quero bem como filha, como amiga. Não só dela, mas tem mais aqui, não posso nem falar.
a minha filha, a Sandra, a Daniele, são todos, não posso falar. Netinho, você tem netinho já, Denise? Você tem netinho já? São todos meus filhos adotivos. Todos meus filhos adotivos. E olha, se eu falar que eu preciso disso, tá demais. Daniele, mas não posso nem falar, porque já entraram tantos que eu fico até envergonhada. No número grande. Aí ela passou no coração. Eu também amo essas meninas como, nossa, Isabela, todos os meus alunos aí, eles estão passando mensagem. E vão passar sempre, porque eles estão sempre comigo, e eu estou com eles. Então, Márcia, eu queria falar para você o seguinte, eu sou fã número 1 de Albert Camus, Jean-Paul Sartre, existencialista. Aí, por quê? Por eles eu vim entender mais Carlos Drummond de Andrade, que Carlos Drummond de Andrade tem muito deles, então a gente pega ligação. E eu tenho um poema dele que diz assim, de Carlos Drummond: tarde a vida me ensina esta lição discreta. A ode cristalina é a que se faz ser poeta. Quando eu descobri quem sou eu, então ninguém se descobre tão cedo. Porque a ode cristalina é o sentimento humano, é a exaltação do sentimento humano. Então, quando eu leio isso, eu falo, eu cheguei lá. Só que eu chego também com o Fernando Pessoa, quando ele diz, só um trechinho para não falar muito, né? Ou quando ele diz o quê? Você, para ser grande, ser inteiro, nada teu, exagero, exclui. E eu passei, vamos dizer, vou completar, 60 anos de trabalho. Então, você imagina a minha idade. Não, você não tem idade. Você não tem idade. A minha idade, né? O tempo passou. Mas eu ainda não passei. Não passei. Então, eu aprendi a mostrar que o mais importante para mim, eu vou buscar cênica. Aí, com você agora. O que pensa de si mesmo é muito mais importante do que os outros pensam de você. Então, foi desta forma, com este pensamento, que eu atravessei os 60 anos aí de magistério. Eu não sei se eu tenho alguma coisa a acrescentar, mas eu peguei Gonçalves Dias, O Canto do Guerreiro. Sempre, quando eu li aquilo, o professor fazia a batida, a marcha, assim, para a gente ver a rima, para ver. Ele falava, só pega um trechinho. A vida é um combate que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Então, eu vou buscar. Você sabe que eu fiz parte da Casa do Poeta Vicentino. Márcia, eu fiz tudo o que eu acho que eu podia, no momento certo. Eles vinham me buscar para fazer a representação. Então, vocês nem sabiam, né? Que eles que estão aqui são de São Vicente, acho que eles nem sabiam que eu pertencia lá. Então, Márcia, eu sempre fico buscando que eu sou um produto da circunstância, das circunstâncias. Eu tenho que resolver. Eu não posso esperar que alguém vá resolver para mim, mas que eu tenho que ir. Agora, Márcia, eu quero agradecer, eu não sei se eu consegui passar para você o que você gostaria de ouvir da tua amiga. Olha, eu vou considerar isso uma introdução, porque a sua vida tem muito para se falar ainda. Mas maravilhoso, né? Claro, eu já te conheço e justamente por isso que eu pedi para você dar essa generosidade da live para a gente, porque a minha ideia é justamente essa contribuição para que nós possamos auxiliar outros que estão iniciando a caminhada, que estão no princípio das carreiras, sabe? Que eles se espelhem, que eles possam ter referências, porque eu acho que faltam muitas referências do bem. A gente está numa sociedade com muitas referências negativas, que não estão colaborando para produzir pessoas mais fortalecidas, mais otimistas, mais empreendedoras, né? Mais proativas. E eu acho que você é uma daquelas que pode contribuir com isso, e você é conhecida nesses redutos em que você milita, né? E militou.
Mas mais gente tem que ter acesso a isso, porque eu acredito que esses meios de registro da internet vão ficar, porque cada vez mais essas nuvens estão guardando uma quantidade infinita de informações e de registros em vídeo, em áudio, e essa não vai ser a enciclopédia do universo no futuro. Né? E a gente vai ter a oportunidade da nossa pequena passagem na Terra ficar registrada essa personalidade, por exemplo, Helenice Lorenz, né? Que é uma das personalidades que, com certeza, nos Evos, nos Éons, você vivenciou e está vivenciando, e ela vai ficar marcada, né? Ela é um contributo para a humanidade, né? Eu penso assim, cada um de nós tem uma história que merece ser reconhecida como uma contribuição para a humanidade, né? Márcia, então, eles estão pedindo aí para eu falar sobre Clarice Lispector, né? Porque eu iria começar um curso para umas 10 pessoas adultas que tivessem no mínimo seus 40 anos, sobre Clarice Lispector. Mas, logicamente, eu ia fundamentar em alguns filósofos, né? E Clarice Lispector. Clarice Lispector é fora do tempo. Eu falo assim, que quando ela foi pôr o nome no último livro dela, A Hora da Estrela, ela estava hospitalizada. E ela parece, se eu não me engano, parece que ela foi o 13º nome, se eu não me engano, 13º, que ela pôs A Hora da Estrela. E é tão lindo, porque A Hora da Estrela. Então, minha filha que gostaria que eu falasse aqui, mas é impossível falar em 2, 3, 5 minutos. Quem é Clarice Lispector? Clarice Lispector, ela completou, né, acho que 80 anos no ano passado, mas o livro dela, a leitura sobre ela, está em vários lugares do mundo. Machado de Assis, como fala o nome do livro lá? Memórias Postas de Brás Cubas, está sendo lido nos Estados Unidos, está sendo lido na Inglaterra, e aqui eu não vejo ninguém falando nisso. Isso me entristece. Mesmo as nossas escolas não estão falando, não é? Então, eu acho que a gente precisa divulgar mais, Márcia. Então, eu falei para minha filha, a gente vai começar esse curso. Ela falou, mãe, será que o segundo semestre dá? Clarice Lispector falar daquela mulher, ela é uma introspecção, né? E que quando você chega a realizar essa felicidade, que ela é passageira, nossa, ela precisa de tanta coisa para chegar, ela não chega de repente, né? Ela precisa de uma inspiração, de algo maior. Então, eu ainda sou pelo ser humano, com todos os defeitos dele, porque é assim que ele é. É assim que ele é, entendeu? Não tem como querer perfeito. Tem gente que quer perfeito. Não, nós precisamos nos complementar. Sim, não, e a literatura, porque na literatura que a gente tem esse exercício, né? Porque na literatura a gente acaba com o maniqueísmo e começa a ver nos personagens, né, vidas reais, né? A gente observa as nuances do personagem, quando ele acerta, quando ele erra, quando ele é bom, quando ele é ruinzinho, quando ele vive intensamente, quando ele foi fútil, quando ele foi sentidamente profundo, né? É lindo isso, a gente viver com os personagens. Da Clarice, eu li Água Viva, quando eu vi aquela dona de casa que vê a casa vazia e não tem mais significado na vida, e ela tem que reconstruir o significado do porquê tirar o pó do móvel, porque agora, quem que ela vai agora fazer o almoço? É tão emocionante ver aquele vazio, que é bem existencialista isso, né? Ela entra no nada, no vazio, para ela poder buscar e reconstruir um significado de vida. Aquilo me tocou tanto que eu li jovenzinha, eu li com 17, 18 anos, eu li esse livro, mas, nossa, a Clarice foi um impacto na minha vida. Para mim, até hoje, Márcia, até hoje. Eu leio, eu volto, eu busco, porque a cada momento ela entra exatamente no ser humano. Naquela época, sofrida com tudo. Então, nós precisamos ver, nós precisamos divulgar João Guimarães Rosa. Precisamos divulgar. Quando ele põe aquela cadência, entendeu? A palavra que chama-se chácara, que é aquela cadência dentro da literatura que você vai
andando junto com os animais. Pô, mas se você não faz isso para o aluno, ele não sente. É Ele verdade. lê. Mas essa é a nossa matéria, né? A minha Sim. matéria, né? Escolhida por mim. Mas eu acho que Você escolheu o filé mignon da cultura, eu escolhi o porque a ser humano. literatura é o depositário da nossa cultura, né? A literatura é tudo ali, é onde tudo se manifesta. Então você ficou com o filé mignon. É tudo. A literatura, eu falo, é para todos, indiferente, é homem ou mulher. Porque tinha época que era só para mulher. Sim, é como a novela da época, né? É, é isso. Muito bem, Márcia. Você é sempre maravilhosa. Que saudades. Ai, meu Deus do céu. Até aqueles lanchinhos que você levava para mim à tarde. Nossa Senhora. Você Era, chegava lá para a gente trabalhar e você levava até os lanches para nós, para o grupo. Só você, Márcia. eu tenho uma Saudades. vizinha aqui que é professora de italiano, né? É. Seria o equivalente à sua profissão, e a gente troca muitos livros e conversa muito, e ela coloca muito isso também, né? Assim, como a gente pode ver. E uma das perguntas que eu tinha aqui pensado para você, que era justamente sobre a leitura, sobre o acesso à literatura, né, Helenice? Como que a gente faz para despertar esse desejo de ler, esse Olha, desejo de encontrar esses personagens, que é um encontro marcado, né? O livro, quando vai chegando ao final, que a gente não consegue parar de ler, e ao mesmo tempo não quer ler para não chegar ao final, para ter que se despedir do personagem. E ontem eu estava aqui tomando um lanche com ela e eu falava isso para ela. Eu falei, quando vai chegando o final do livro, eu estava lendo um livro da Isabel Allende, meu Longa Deus. Mar, Nossa, Longa ai, meu Deus. Ah, E ela que me deu o livro. E é. aí, no final, eu não conseguia parar de ler. E ao mesmo tempo, eu não queria terminar. Eu parei. Porque eu falei, vou ter que dar tchau para os personagens. Eu não queria. Eu queria continuar com eles além do livro. Então, como que a gente faz para os jovens, para iniciar esse percurso na literatura, para ter esse prazer que a gente tem? Posso perguntar para o menino que está aqui? Ele tem 18 anos. Vem cá, filho. Vem cá. Ela faz uma pergunta a você. Aqui, ó. Oi. Aqui, ó. Pode apresentar aí. Olha lá. Tudo Fala. bem? Tudo. Fala. E Fala. você gosta de ler? Ah, um pouco. Um É. pouco. E Um pouco. o que te faz gostar de ler? O que é que tem na leitura que te desperta um prazer, um gosto de ler? Ah, seria realmente as histórias em si e também a metalinguagem, que eu acho impressionante, que eu gosto bastante. Olha que Tá vendo? bacana. Mas se você perguntar agora para ele um pouquinho de memórias, ele fala o trechinho lá. Sair. Sair da multidão lendo, fingindo ler epitáfios. Ele fala, ele ficou com vergonha agora, mas agora há pouco ele Ele é falou. tímido. É Ele normal. pegou de surpresa, coitado, né? Claro. Né? É. Sair, Ah, fingindo ler. sair Sair fingindo fingindo. ler epitáfios. É, Aliás, eu gosto de ler epitáfios. ele sabe, mas é o que eu falo. Márcia, quando eles ensinam filosofia, uma aluna mesmo reclamou essa semana para mim que a aula é tal dia, tal hora, e que o professor só fala. Eu falei, mas filosofia não é assim que se dá aula. Você tem que ensinar a filosofar. Sim. Pega a literatura que vem a filosofia. Não é? Não, agora que é da teoria. Pergunta e resposta. Não dá mais. Sim. Você tem que fazer, desenvolver. Tem que ver por quê. Tem tanta coisa para ali. Olha, ele falou, sair afastando-me do grupo. Esse verbo, no gerúndio, o que significa? O verbo é a principal palavra. Depois do verbo, ele tem que saber que é o adjetivo, é o advérbio e a conjunção. Ele localizou, ele tem a montagem, Márcia. Mas não é orientado assim. Eu falei outro dia para a menina assim, a frase é esta, ó. Os jovens são sonhadores. Do que eu estou falando? Os jovens são sonhadores. Eu não falei para você repetir. Eu não falei para você repetir a frase. Entendeu? Sabe como que é? É assim. Mas eles não têm culpa, Márcia. Essa geração não tem culpa. Agora, o que fazer? Você falou uma coisa muito difícil para mim.
Porque eu tenho um neto de quase 8 anos, que deve estar me vendo também. Mas eu dei coleções, a outra avó também dá livros também, palavras cruzadas, a gente faz de tudo. Assim, nesse sentido, para leitura, né? Porque tem tudo que eu digo assim, excelente, mas de leitura. É porque o outro meio é muito rápido. É só apertar daqui e dali e ele tem a resposta. E a leitura ele tem que construir. Então, eu acho que vai depender de cada família. Se você quer um técnico tecnológico, você vai ter. Ou se você quer um ser pensante também. Agora tem uma coisa, Márcia. Essa geração das crianças alfa, eles são altruístas, eles gostam de animais, tal, mas eles são jovens que não sabem resolver o próprio problema. Porque você vê uma série de índices de suicídio. É que não é tem que não suportam frustração. Então, não conseguem resolver os problemas pessoais, mas são prontos para pegar o lixo, fazer isso, entendeu? Cuidar, entregar um cobertor. Eles tem, mas não resolve o problema pessoal. Agora, é difícil resolver o problema pessoal. Até para quem tem 40, 50, 60, não sabe ainda. Então, é complicado. Então, você falou, como eu, Lenice, já tive 3 propostas para dar aula para a Alfa, que são filhos de alunos. Mas eu falei, ainda não, porque estou na pandemia. Porque por aqui é muito mais difícil. Mas que, quando for para vir até aqui, sim. Eu já dei tanta aula de literatura infantil, porque eu dei aula para magistério. Mas verdade. Eu dei aula para todas as... Eu dei aula de 4º ano até a faculdade. Por todos vários cursos. E vários cursos de administração, economia, de tudo que você pode imaginar. Então, eu passei por uma experiência diferenciada. Agora, a leitura é algo que é uma necessidade, como almoçar, tomar lanche. Mas eu tive um vizinho que falou assim, Denise, isso já na década de 90, porque eu estou aqui há 15 anos nesse apartamento. Então, ele falou assim, Denise, acabei de comprar um computador, isso na década de 90, vamos dizer 90, né? Acabei de comprar um computador, agora os livros eu não preciso mais. Eu peguei tudo aquilo, levei para casa da criança, porque era muito livro de literatura infantil, que nunca tinha sido lido. Eu peguei e falei, não. Peguei o que eu quis para mim também, que tinha dicionário, tinha gramática, tinha alguma coisa, peguei para mim e levei, doar. Quer dizer, ganhei um computador, não preciso mais de livro. Eu não estou falando que não, porque eu também li agora há pouco tempo no e-book. Minha filha fez eu li. Mas eu as ferramentas de leitura hoje que o pessoal pode carregar o livro ali no Kindle e acessa um número infinito de livros. Mas faz falta isso, né? Eu sinto falta, como diz o Dom Pedro dizia, né? Você pega ali o livro, você sente o cheiro, você sente a textura, não é? Tem uma coisa assim, né? É estereognóstico, é físico, né? É de sensibilidade física mesmo o livro, né? Mas nós somos criados assim, né, Márcia? Eu fui criada com livros. Graças a Deus, com muita leitura. Família alemã. Nossa, minha avó lia demais. O seu Lorenz é alemão. É alemão, muito difícil, não? Muito difícil, meu Deus. Mas, olha, não sei nada de alemão. Nada. Só Kartoffel. Meu pai falava. Kartoffel era batata que ele falava. Não sei se estava certo também. Mas era certo. Não sei se estava certo. O meu vizinho aqui é alemão. Meu vizinho que está aqui do lado é alemão. A senhora deve estar dormindo. Mas então, Márcia, foi uma conversa diferente, né? Muito gostosa, né? E, Helenice, além dessa questão da leitura, uma coisa assim que eu penso muito muitas pessoas discutem se os jovens devem começar por esses livros clássicos, né, ali hoje chamado ensino médio, e outros dizem que eles deveriam começar com uma literatura mais atualizada. Mas você falando, me dá a impressão que se eu trabalhar, como você coloca, essa sensibilidade, esse cuidado, essa atenção para
como dizia o Graciliano Ramos já, que eu tenho que ver a gramática aplicada no texto e não ensinada separadamente, o Paulo Freire também falava isso. O que você pensa? A gente pode já trabalhar com essa literatura já consagrada ou deveríamos partir dessa literatura mais atualizada, mais acessível ao jovem? Qual seria o caminho? Gostei do que você falou agora. Você lembrou-se de Paulo Freire, grande homem da cultura, que completaria agora 100 anos em setembro. Aceitar Paulo Freire, porque ele começou, fez com os adultos, as aulas com adultos, e 300 adultos e tal. Márcia, eu aprendi com Paulo Freire o seguinte: eu aceito o aluno como ele é e eu tenho a obrigação, a responsabilidade da educação de transformá-lo. Aí Sim. Eu vou no Flávio Jacovati. A educação transformando as crianças e os jovens é fator de transformação da sociedade. Então, quando eu pego Paulo Freire, que tem gente que fala, é isso, então vamos analisar dentro também de Flávio Jacovati, que era um psicanalista. Sim. E que foi, né, grande psicanalista. Então, ele sempre disse isso da educação. Pega Paulo Freire, é que eu falo. Por que eu fiz o meu livro com textos curtos? Porque nem Sim. esse eles leem. Nem esse. Entendi. Nem esse, de uma página e meia, não lê. E adultos também não leem. Porque eles estão viciados em outras tecnologias. Agora, se você lê um texto curto e não entendeu, é aquilo que eu falei, você não tem obrigação. Então, eu, como professora, como orientadora, eu tenho obrigação de levar e desenvolver o gosto pela leitura. Porque a leitura, eu não falo que a leitura é hábito. Tem gente que antigamente falava, é o hábito. Não, é o prazer. Se não tiver o prazer de ler, não lê, Márcia. Não desenvolve o hábito se não tem prazer. Eu aceito trecho pequeno, como eu falo. Eu trabalho com Terra dos Homens, 2 parágrafos. Eu trabalho com Machado de Assis, 2, 3 parágrafos. Ali eu ensino a podridão humana. Eu ensino o egoísmo. Ensino a falsidade. Eu não ensino nada. Ele lê, ele retira isso. E ele está entendendo como é a sociedade. Então, tem que começar com coisas curtas, rápidas, e que você consiga mostrar alguma coisa para ele. Se ele não perceber, ele não vai ler. Por isso não, mas isso que você está falando é fundamental, porque eu levei 30 anos para descobrir isso. Eu iniciei minha carreira fazendo aqueles infelizes lerem 20 livros por semestre e não entendiam nada. E eu, quando terminei minha carreira em 2011, eles estavam lendo parágrafos. Então você, com a sua sabedoria, já sabia disso, que eu levei 30 anos para perceber que não tinha condições, que o que eu fazia era um estudo mental no aluno e não desenvolvia o gosto pela leitura. Márcia, se o professor de português, de literatura, de português, souber reconhecer a técnica da escrita, é a lógica, é o pragmatismo, é o discurso, não tem por onde. Agora, ele não escreve mais com expressão, ele não tem expressão. É tudo igual. Então, eu preciso, sim, conhecer um pouco da parte gramatical básica e eu oriento este lado e este. Eles escrevem melhor do que eu, Márcia. Eles escrevem muito melhor. Mas é o que precisa. Agora, é uma dedicação, Márcia, que eu não aprendi de ontem para hoje. Sim. Eu levei 30, 40 anos de estudo e de perceber. Por isso que eu tenho muito material. Que, na verdade, eles são meus laboratórios. Né? E eles confiam em mim, porque dá resultado. Agora, o resultado não é imediato. Não é imediato. Então, Márcio, para ler um parágrafo, se ele não sabe ler o ponto e vírgula, por que eu coloco esse ponto e vírgula? Por que eu ponho o ponto na mesma linha? Márcia, você sabe o que eu falo? Eu quero escola de qualidade para todos, indiferente de classe social, indiferente disso ou daquilo. Todos merecem escola de qualidade. Não quero escola que venha alienar. Eu quero uma escola que venha provocar uma liberdade, uma libertação para ele, para saber ler e entender.
Márcia, porque meu sonho era aprender a ler quando eu tinha 8, 9, 10, 11 anos. Eu queria aprender a ler. E eu falei, ainda não sei. Porque eu pego um texto que às vezes eu não consigo. Por quê? Porque tem coisas diferentes. Né? Então eu estou aprendendo dia a dia. Eu tive um aluno no SESMA, um fazendeiro, lá de Goiás. E ele tem essa casa aqui, e também morava aqui e morava lá, né? Ele chegou para mim e falou assim, professora, a senhora sabe que a senhora é feliz? O senhor já dos 45, 48 anos. Eu falei, por que eu sou feliz? Porque a senhora aprendeu a ler e escrever na hora certa. Na hora certa. Quer dizer, ele estava aprendendo, fazendo o primeiro grau, vamos dizer, aos 45, 48 anos. Mas ele não tinha leitura. Então, aquilo eu gravei. Falei, nossa, que felicidade a gente por ter. Eu falo, como eu tive esse anjo, essa professora de língua portuguesa, que até hoje eu a visito sempre que posso, porque não tem o que pague o carinho que ela ofereceu. Né? Ela ofereceu para que eu chegasse onde cheguei. Com toda a dignidade, sem perder a dignidade. E quando você sabe, mas quanta orientação técnica eu fiz? Pode falar. Quanta orientação técnica eu fiz? Para quantas escolas? Eu era chamada para fazer. Mas eu quis parar, viu, Márcia? Minha irmã falou, você deveria ainda ter continuidade. Eu sim, depois que eu saí, que eu abandonei lá, que eu pedi admissão, eu fui... 4 pessoas vieram atrás de mim para cursinho, para montar cursinho aqui, para eu liderar aqui esse cursinho. Eu não queria mais, mas quero saber se tem água, se tem luz, se o vigia não foi, eu não quero saber. Sim, essas coisas acabam que cansam e tiram o foco daquilo que é fundamental. E você, no trabalho de tutoria, que o que você faz é uma tutoria, né? Que você pega aquela pessoa na mão. Eu lembro assim do meu mais novo, quando foi para aí, ele não lia quadrinhos. E ele, hoje, ele é um leitor contumaz. Ele está sempre lendo. Ele gosta de leitura recorrente, mas não para de ler. É uma coisa, assim, emocionante. E isso, né, porque o mais velho sempre leu por si próprio. Novo, eu sempre digo para todo mundo, ainda coloquei para uma colega que sabia que você vinha aqui hoje, eu falei assim, olha, eu tenho que agradecer ele nisso muito, porque o meu filho é um leitor de prazer, sabe? De prazer. E ele aprendeu a ler graças ao seu trabalho, né? E, Helenice, como é que você consegue fazer uma pessoa que te procura, que ela precisa escrever uma tese, um livro, ela quer escrever um livro e ela não desenvolveu essa habilidade ao longo da vida? Como você desenvolve esse percurso com essa pessoa adulta que tem conhecimento, tem tudo, mas nunca teve esse prazer de escrever? Márcia, é o seguinte, eu fiz curso de editores. Eu fiz. Márcia, se me perguntar, a vida toda eu gastei em cultura, em livros, em estudos, e não tem problema, porque é o que eu gosto de fazer. Eu cheguei a fazer aqui, curso de editores científicos. Eu faço correção de teses. Eu corrigi para uma professora, uma grande professora da Unifesp, e ela manda muitos para mim. Eu aprendi muito com as teses que eu corrijo. Eu faço correção de livros espíritas. Num dos livros, mas que nem está aqui, conforme veio a situação... aqui está algumas coisas de livros aqui que eu fiz correções excelentes. São livros excelentes. Neste livro aqui, O Encanto do Beija-Flor, muito triste, tá? Muito triste. E a mãe chorou em cima do computador. Eu falei, vai embora, que eu termino esse trecho para você. Sim. Márcia, ela saiu, veio um poema para mim, né? E ela colocou na capa do livro o poema. É de arrepiar o poema, entendeu? E ela fala, Lenice, como? Eu falei, não sei. É como se o menino, tivesse vindo falado para mim, para o pai e para a mãe.
E eu falei, a hora que ela chorou, que ela não conseguiu, ela falou, eu falei, vai embora, que eu continuo a correção para você, porque livro, quando é espírita, eu peço para ficar ao lado, para que saber coisas assim. Mas eu faço correção de tese, eu oriento montagem de livros. Márcia, para mim, a montagem de livro é a coisa mais simples. É como... O que eu quero é pessoas que tenham inspiração, que tenham história para contar, que saibam o que é aqui dentro. E ela não tem como organizar. Você faz essa assessoria para ela nesse aspecto, né? Porque ela tem a capacidade, ela tem o conteúdo, mas ela não sabe como organizar aquilo no papel. Mas é técnica também, Márcia. É técnica. Que prazer, né? Mas é o que eu gosto de fazer, Márcia. Não é? Eu falo assim, a leitura hoje está muito superficial, está muito mecânica, mas as pessoas, não sei, se elas se admitem ser máquinas, o que eu posso fazer? Sim, a técnica não pode ser sobre... Você iniciou a tua fala assim, né? Que a gente não pode deixar só a parte técnica, precisa do humano, né? Foi lá o início da conversa, você direcionou. Mas veja bem, eu quero almoçar ao lado de quem? Do robô? Eu quero máquinas para facilitar meu trabalho. Mas eu quero conversar tanto, Márcia, que nessa pandemia, eu falo para você, tem hora que é difícil. É difícil, porque eu estou sozinha. Nem meus alunos não vêm mais em casa, né? Porque aqui era movimento, né? Sempre. Então, não vem. Quer dizer, a gente se vê aqui, acabou. Aqui, fechou a máquina, acabou. Sim. Então, e não posso nem tomar um café, que a gente vive, né, nas cafeterias, né? É um café, um almoço na churrascaria, uma cerveja lá na Ilha Pochá. Né? Então, falta isso, Márcia. Então, eu falo, mas para quê? Eu sou do ser humano. Eu preciso da máquina, mas pergunta para a criança se ela quer só computador. Ela quer o pai, quer a mãe, quer o carinho. Sim, é verdade. Eu acho, Márcia, que a leitura, você falou, Lenice, como professora primária, de ensino médio, de faculdade, de tudo, de cursinho, né? Que eu dei aula para cursinho também, né? Quando foi, né? Então, eu falo assim, o que eu proponho? Texto curto. Vamos saborear? Vamos aprender a saborear? Depois você lê mais. Não adianta eu querer dar um livro de 400 páginas se ele não lê nenhuma. Verdade. Não lê nenhuma. Márcia, falo demais, né? Imagine. E, Elenice, quando você é procurada por profissionais que estão assim desanimados, que não veem muito sentido no seu trabalho hoje, né? Tem tido muito problema mental entre professores, né? Isso tem sido muito registrado e a pandemia acentuou muito isso, que o professor era na sala de aula que ele se realizava, depois ele teve que enfrentar novas tecnologias. E eu acho que muita gente, quando a escola abrir, vai voltar para a escola com muitas dúvidas, com muitas crises, né? E eu conversei com muita gente aqui nas lives que relatou isso, que no início da pandemia teve aspectos de depressão, teve alguns sintomas. O que você diria para esses professores que estão passando por essas dificuldades todas, com relação, e até em crise, com relação à própria profissão e como é que eles vão continuar daqui para frente? Olha, Márcia, você entrou num problema muito sério do ser humano. Porque se ele se desencantar, é muito difícil ele voltar a valorizar. Ele mesmo não consegue valorizar a profissão dele. Porque a gente faz, Márcia, professor normalmente escolheu por vocação. Sim. Por vocação. Porque eu gosto do ser humano. O professor gosta do ser humano. É impossível o professor não gostar do ser humano. Então, ele vai lá e vai bater na molecada, né? Não pode. Então, ele gosta do ser humano. Ele quer desenvolver esse ser humano um pouco mais, você fala, mais sensível. E entrar na pandemia foi um baque. Eu também levei um tempinho, viu, Márcia? Tomar um pouquinho d'água. Eu também me senti um pouquinho, sei lá, desvalorizada, sem importância.
Mas aí, se você pensar até para a família, porque né, ficamos sem ver a nossa claro. família, então, mas eu acho que tem o carinho que eles têm com a gente, recupera tudo, Márcia. Quando você voltar para a sala de aula, eu percebo que esses professores, eles vão se reencontrar. Eu tenho a impressão que eles vão se reencontrar. Eles precisam desse momento para o reencontro com o aluno, com o colega de trabalho. Porque, Márcia, quem queira, é um riso, é uma piada, uma brincadeira. Sim. Aquele ambiente de amizade. Não, faz falta para a gente, Márcia. Mas eu acredito que esses professores têm que ultrapassar esse momento que é uma crise. E a vida é assim, né, Márcia? São crises. Você vai aprendendo com as dificuldades, com a crise, até agora. Aquilo que nós falamos logo no início. Não saber resolver o problema pessoal, porque é muito difícil. Sabe, Márcia? Que você, como ser humano, eu preciso desabafar alguns problemas, algumas coisas com algumas pessoas que eu tenho confiança. Mas não é por telefone. Não é por telefone, é na hora do café. Vamos lá, Lenícia, preciso conversar com você. Lenícia, você tem 5 minutos para mim hoje? Lenícia, você tem 15 minutos, eu preciso, quer dizer, tomar uma solução, será que você pode? Então, Márcia, nós somos importantes como seres humanos para a nossa família. E os nossos filhos? Como é que ficam também? Perderam a mãe de repente? Não pode. Você também perdeu a distância. Não pode. Sim. Então, isso, para quem é ser humano, tem que sentir isso mesmo. Sim, se não sentir, tem alguma coisa errada. Aí que está errado. Deixa eu sentir. Isso é um aspecto interessante que você coloca. Quer dizer, esses sintomas que os professores estão sentindo e relatando mostram a sua humanidade também, né? Mostram que não são máquinas. Você vê os novos livros de filosofia, falam o quê? Que a filosofia é a cura da alma. Então, eu tenho aqui, que a filosofia é a cura da alma. Então, eu não estou com o corpo doente, eu estou com a minha alma doente. E aí a gente precisa se preocupar, mas é falta do próximo. É a falta do próximo. Márcia, é duro ficar sem um abraço. É verdade. Tem um carinho. O ser humano não nasceu para ficar sem. Não é? Então, tá todo mundo se doando para cachorro, para gato, para porquinho, para porquinho. Tá todo mundo se... Mas fazer o quê? Melhor isso que nada. Desculpa falar isso, sabe, Márcia? Mas se você olhar, sai de manhã para você ver. Nossa! 10 pessoas, tem 10 cachorros juntos. É verdade. Mas eu não estou contra também, não, porque, pelo amor de Deus... Também não. Toma da nossa sociedade, né? Depois eles são carinhosos. Social, né? Os animaizinhos ocupam um espaço afetivo na vida da pessoa e eles não afrontam também, né? Não vão passar pela adolescência rebelde. É mais fácil lidar com o cachorrinho do que com o filho. Denise, como que as pessoas fazem para chegar ao seu livro? Se as pessoas quiserem ler o seu livro, adquirir o seu livro, como elas fazem? Você falou bem, ó o meu livro. A capa, que é o tal. As Aflições da Humanidade. O livro é o espelho da vida. É a vida, não a minha. Lógico que quando eu falei aqui tem de muita gente, mas lógico que tem um pouco de mim, porque eu sou um ser humano. Claro. Eu sou igual a outro no meu sentimento. Agora, a intensidade que é diferente. Mas o sentimento é o mesmo. Amor, ódio, isso, aquilo. Entendeu? Claro. Mas então tem. Eu não coloquei para vender, viu, Márcia? Não, mas se eles forem ao Facebook e se comunicarem com você, eles têm acesso. Quiseram comprar meu livro, na época, comprar para fazer e-book, quiseram comprar os direitos. Mas eu falei, eu não fiz para isso. O meu segundo livro está pronto, o quarto está quase pronto, e o terceiro, que é sobre Alemanha e tal, que eu fui até a Alemanha para mim estudar, para cada família, mas eu parei de um negócio. Mas o segundo está lindo, Márcia, cada texto. Oi, Lenice, pense na Amazon, porque na Amazon é você direto com a Amazon, você não tem um editor no meio do caminho, é só você e a própria distribuidora do livro. É interessante, pense nesse aspecto. Porque eu faço texto curto. Vai se interessar pelo livro
e vai querer saber como que adquire, né? Vão procurar você, penso eu. E eu, para terminar o livro, eu fiz Volta ao Passado, é a língua portuguesa. Eu faço, mas tem que saber ali, que eu falo, voltei aos tempos, atravessei colunas, naveguei o Arno, olha lá, perto de você, deslizei as águas do Sena, nas correntes do Tejo, encontrei Mondego. Por onde? Aí, para terminar, girei, descobri o Brasil, desbravei mares, alcancei a África, cheguei à Ásia, girei, descobri o Brasil, na simplicidade do índio, na musicalidade do negro, eu não posso mais falar negro, né? No imperioso latim, canto e danço samba, nas denúncias de Machado e nas rosas de Cartola. Mas eu valorizo todos que aqui chegaram. Né? Só que hoje tem que ser modificado. Mas na época era isso daí. E que fizeram que nós somos, né? Então, o que eu indico, então, é para que as pessoas que se interessarem procurem você diretamente no Facebook, né? Eu vou deixar no descritivo do YouTube o seu Facebook e o seu Instagram. E quem quiser procura você, né? Nós já estamos há 1h30 conversando, Helenice, e eu quero te agradecer muito por você ter dedicado essa 1h30 para nós, né? Para mim foi uma aula, foi um revisitar de seus conceitos e suas experiências, e eu sou muito grata por você ter participado da minha vida, ter dado a sua filha também para participar da minha, né? Participou dos meus filhos também, e é só gratidão, né? Que a gente possa se encontrar ainda aí nessas veredas dessas veredas. Né? Eu que agradeço. Um abraço aos seus filhos, por mim, a eterna professora. Eterno carinho nosso, Marcelo. Eu que agradeço. Que Deus abençoe você e a família. Tá bom, um beijo para você, para os seus técnicos, suas filhas, e um beijo para todos que estão até agora conosco, que nós temos 13 ouvintes. Isso aqui é um recorde no canal. Quantos? 13 pessoas, 15. Estamos em 15 pessoas, que é bastante, não é pouco. Não sei, Que bom. Obrigada, Marcelo. Até mais. Uma boa noite para você. Eu também. Tchau.